Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a santidade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a retidão ou justiça de Deus. Deus não possui apenas esses atributos. Nós vamos resumir, fazer um estudo bem resumido, mas se a gente for falar sobre todos os atributos de Deus, nós teríamos que falar sobre a sua espiritualidade, sobre a sua invisibilidade, o seu conhecimento ou onisciência, a sua sabedoria, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua paz, o seu zelo, a sua vontade, liberdade, onipotência, perfeição, bem-aventurança, beleza e glória. São esses atributos que a Bíblia nos mostra sobre Deus. Mas nós não vamos falar sobre todos, nós vamos falar apenas sobre santidade, que nós já falamos na aula passada. Hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre a retidão ou a justiça e vamos falar também um pouco sobre a ira de Deus. Mas o que a Bíblia quer nos ensinar quando fala sobre a justiça ou retidão de Deus? Na nossa língua, no português, justiça e retidão são duas palavras diferentes, mas isso não ocorre na Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, apenas um termo é usado para definir justiça e retidão. Portanto, nós vamos considerar esses dois termos, na nossa língua, justiça e retidão, como designando apenas um atributo divino, que é assim que a Bíblia nos ensina. Dizer que a justiça é um dos atributos de Deus é dizer que Deus sempre age segundo o que é justo e que Ele mesmo é o parâmetro definitivo do que é justo, ou seja, Deus é a medida do que é justo. Lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Moisés, falando acerca de Deus, ele diz: todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Também nós lemos em Gênesis capítulo 18, verso 25, Abraão, quando vai interceder pelo seu sobrinho Ló, que estava na cidade de Sodoma, ele fala da seguinte maneira com Deus, apelando ao caráter justo de Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? Nós vemos também na Bíblia que Deus fala e exige o que é reto. No Salmo 19, verso 8, está escrito assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E no livro do profeta Isaías, capítulo 45, verso 19, o próprio Deus diz de si mesmo: eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. A consequência da justiça de Deus é que Ele necessariamente trata as pessoas segundo o que elas merecem. Dessa forma, Deus pune o pecado, porque o pecado não merece recompensa. O pecado é errado e merece punição. Nós podemos perguntar: o que é justo? Em outras palavras também, a gente pode perguntar: o que deve acontecer e o que deve ser justo? Então, como nós vimos que Deus é o parâmetro de toda a justiça, então dizer que o justo, para nós sermos justos ou para nós praticarmos justiça, nós devemos praticar ações que se conformem ao caráter moral de Deus. Então, o homem só é justo se o homem se conformar ao caráter moral de Deus, ou aquilo que nós fizermos deve se conformar ao caráter moral de Deus. Então, nós falamos sobre a santidade e a justiça de Deus, e isso nos leva ao terceiro atributo, que é a ira de Deus. Talvez nos surpreenda perceber que a Bíblia fala com muita frequência da ira de Deus, porque se Deus ama tudo que é certo e bom, e tudo que se conforma ao seu caráter moral, então não deve causar admiração para a gente que Ele odeie tudo que se opõe ao seu caráter moral. A ira de Deus diante do pecado está, portanto, intimamente associada à santidade e à justiça de Deus. A ira de Deus pode ser definida da seguinte forma: dizer que a ira é um atributo de Deus é dizer que Ele odeia intensamente todo o pecado. As descrições da ira de Deus
nós encontramos nas passagens narrativas da Bíblia. A doutrina da ira de Deus nas Escrituras não se limita ao Antigo Testamento, como alguns falsamente imaginam. Lemos em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O apóstolo Paulo diz também que a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Está em Romanos capítulo 1, verso 18. Nós lemos também sobre a ira de Deus em Romanos capítulo 2, versos 5 e 8, capítulo 5, verso 9, capítulo 9, verso 22, Colossenses capítulo 3, verso 6, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, capítulo 2, verso 16, capítulo 5, verso 9, no livro de Hebreus capítulo 3, verso 11, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17, e no capítulo 19, verso 15. Muitos outros versículos no Novo Testamento afirmam também a ira de Deus diante do pecado.